Hoje, dia 23 de maio de 2016, estamos aqui em reunião de diretoria e, nessa oportunidade, dentre outros assuntos que vamos discutir de âmbito interno, o presidente da CUT, a qual nós somos filiados, vai fazer para nós um breve relato sobre a conjuntura nacional, analisando a questão de momento. Eu passo para ele, Marcelo Rodrigues, a palavra. Bom, boa noite a todos e todas. Boa noite, minha querida dona Dirce, super presidenta desse sindicato. Obrigado pelo convite, companheirada. Eu tenho muita honra, muito orgulho de estar aqui nesse sindicato. É um sindicato fundamental para a construção nossa da CUT. E é difícil nesse momento a gente fazer uma análise de conjuntura sem acabar caindo no mais do mesmo que a gente tem falado atualmente, né? Vivemos uma das conjunturas mais difíceis da história do Brasil. Eu acho que não tenho dúvida disso. Talvez a grande maioria de nós nunca imaginasse que a gente ia passar por um processo golpista novamente no Brasil. O Brasil é uma democracia tão recente, tão incipiente, e de repente a gente se vê de frente novamente a um processo golpista e com características muito parecidas com o que foi o processo do golpe militar. Agora não tem mais tanque na rua, agora o golpe não é mais das baionetas, mas a gente vive um golpe com algumas características que lembram 64. Uma companheira valorosa que viveu todo aquele processo, a companheira Graça Lago, filha do saudoso mestre Mário Lago, no outro dia estava falando, a gente estava na ocupação ali do MINC e a Graça estava falando, o AI-1, o ato institucional número 1, fechou a Rádio Nacional. Primeira coisa que eles fizeram foi invadir a Rádio Nacional. Foi a primeira vez que o Mário foi preso. A primeira vez que o Mário Lago foi preso foi dentro da rádio. Primeira coisa que os militares fizeram quando botaram o golpe na rua foi ir lá e fechar a Rádio Nacional. E agora eles estão fazendo isso na EBC. Eles pegaram o presidente da EBC, que era, pelo estatuto, não podia ser trocado, e é um mecanismo que está no estatuto da EBC interessante, que não importa se muda o governo, o mandato do presidente ele ultrapassa os governos. Então, se mudar o governo que seja, a comunicação fica resguardada. Então você bota um governo de direita, de esquerda, de centro, o que quer que seja, num processo democrático eleitoral, o presidente da ABC não pode mudar e aí a característica da TV não muda, da TV pública, que é o que é fundamental, a gente discutir essa coisa da comunicação. E os golpistas não estavam nem aí, simplesmente foram lá, rasgaram o estatuto da ABC, indicaram um presidente novo e dane-se. Vamos botar um presidente novo e a ABC não precisa daquilo. Então, isso é uma característica. A gente está vendo de novo, está vendo esse processo. E hoje, no dia de hoje, nós estamos aqui numa segunda-feira, o dia 23, né? No dia de hoje, um dos jornalões da Folha de São Paulo publica uma gravação do Romero Jucá, que foi um dos principais articuladores do golpe, ministro do Planejamento do Temer, um daqueles que articulou fortemente uma gravação em que ele desenha o golpe. Ele vai desenhando. E fala coisas estarrecedoras. Está tudo acertado com o Supremo, os militares estão prontos a defender dos baderneiros. Baderneiros somos nós, tá? Baderneiro somos nós. Ele fala da CUT, na gravação, tem uma parte da gravação dele que ele fala da CUT. E isso mostra, ele faz o exato desenho e é muito chocante algumas partes, como ele fala que tem que desmobilizar mesmo a Lava Jato, acabar com a Lava Jato, porque não vai sobrar ninguém. Fala do Aécio, o Aécio vai ser, todos vão ser comidos, o Aécio vai ser o primeiro a ser comido. Ele coloca a classe política num cheque absoluto. E aí, eu queria centrar um pouco nisso, essa análise. Nós temos algumas características aqui interessantes. Não sou um defensor, nem de longe, do que está sendo feito no processo da Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato virou um espetáculo político-midiático com objetivo, com foco e, sobretudo, sem justiça. É a coisa
do prendo, bato e arrebento do General Figueiredo. Você prende, joga o cara lá em Curitiba, se ele der uma delação, ele é solto. A delação premiada, que é um instrumento fundamental para o judiciário, virou motivo de barganha, virou cláusula de tortura, porque você pegar um empreiteiro, prender o cara e dizer para ele, se você falar, você tem prisão domiciliar, se não falar, você vai ficar na cadeia, isso é tortura. Então, tem garantias constitucionais que não estão sendo respeitadas. E a Lava Jato só ganha essa projeção e só tem isso porque nós não tínhamos outros mecanismos de combate à corrupção funcionando. A Lava Jato, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, é uma vergonha a gente olhar para a Lava Jato como algo que melhora o país. A gente tinha que ter mecanismos mais eficientes funcionando. Nós não podemos depender de um salvador da pátria, de um Moro da vida que aparece cometendo ilegalidades absolutas, ilegalidades, e boa parte da população acha que ele é o salvador da pátria. Nós temos que combater a corrupção fortemente, mas não é aquilo. Quem conhece a história da Operação Mãos Limpas na Itália, que ele gosta de se referir, a Operação Mãos Limpas na Itália, o resultado da Operação Mãos Limpas na Itália foi o Berlusconi. Foi Silvio Berlusconi, um magnata da comunicação, um sujeito de direita e que, sobretudo, além disso, é um canalha. É um canalha, é um sujeito sem moral, é um calhorda, um criminoso. O resultado da Mãos Limpas foi o Berlusconi, porque a sociedade foi à extrema direita. E nós corremos esse risco no Brasil. Então, a Operação Lava Jato está expondo uma série de políticos, está expondo um monte de gente, isso é necessário, isso é preciso expor sim a classe política, porque tem muita gente boa. Infelizmente, num Congresso Nacional dominado pelos canalhas, são poucas as ilhas que se salvam ali. Agora, você tem muito deputado sério, você tem muito parlamentar sério, que faz um trabalho sério, e você acaba jogando tudo no mesmo saco de gato. Isso é uma maluquice. Agora, é necessário ainda no Brasil grandes investigações e que coloquem as coisas direitinho. Você não pode ter uma investigação desse tipo com as garantias constitucionais sendo rasgadas, mas você precisa ter investigações que coloquem em xeque a classe política. O Congresso Nacional tem que ser colocado em xeque. A imunidade parlamentar virou desculpa para crime. O que é o Bolsonaro, gente? O que é o Bolsonaro? O que é aquilo? O que é o sujeito falar o tipo de coisa? O sujeito, no dia da votação do golpe, vai para o microfone e dedica o voto a um torturador. E não fui eu que disse, é a justiça que disse que o Ustra era um torturador. Ele dedica o voto a um torturador. Isso é crime. Isso é crime. Ele está fazendo apologia ao crime. Quer dizer, se eu chegar aqui e terminar de fazer essa fala dizendo eu dedico a fala ao Fernandinho Beiramar, pelo amor de Deus, é a mesma coisa. Nós estamos falando da mesma coisa. Isso é absurdo, é disparate. E aí, nós estamos perdendo a nossa capacidade de nos indignarmos. E isso é que assusta. O que assusta é a apatia da sociedade. Eu ando de trem, eu ando de metrô, eu uso bastante transporte público, que infelizmente é uma porcaria aqui no Rio, mas eu acabo usando bastante pela necessidade nossa de deslocamento constante. Você vê a apatia das pessoas. Hoje a Folha soltou essa notícia às 2 e pouco da manhã, entre 2 e 3 da manhã. Às 8 horas da manhã de hoje, isso já tinha explodido. Quem tem Facebook, quem tem Twitter, viu, já tinha explodido, já tinha tomado conta da rede, estava em todos os jornais matutinos de todas as emissoras falavam só nisso, e eu vim de metrô aqui para o centro, saí da Tijuca por volta de 9 e pouco, para chegar aqui no centro para uma reunião às 10, a apatia das pessoas no metrô, de vivendo suas vidas, como se nada tivesse acontecendo, tá tudo bem. E aquela coisa, pois é. Aí o assunto é a menina a modelo lá do tiro, do não sei o quê, do cara que entrou. Eu nem vi que notícia foi essa, mas assim. E as pessoas não percebendo, a falta de percepção das pessoas do que está acontecendo, que está colocando em risco todo mundo. O novo presidente da Caixa Econômica Federal não se furta a dizer que tem que abrir o capital mesmo. Tem que abrir o capital. Vamos abrir o capital da seguradora primeiro, mas vamos abrir o capital. A Petrobras é a estrela da coroa. Os caras falam, dizem novamente.
E tem muita gente que volta com um discurso, desculpem o termo, babaca, de que não, se privatizar melhora, vê a telefonia celular. Gente, na boa, vamos lá, 2 pontos. Primeiro, existe uma coisa chamada avanço tecnológico. O que melhorou a telefonia celular não foi as empresas privadas, não foi livre concorrente, não foi nada disso. O que melhorou a telefonia celular foi porque teve avanço tecnológico. Então, a tecnologia de um celular nos anos 80 era uma, nos anos 70 os primeiros telefones móveis eram no carro, era aquele telefone dentro do carro que a gente via em filme americano, e hoje você tem um chipzinho que você enfia em qualquer aparelho. Agora você tem telefone sem ter telefone, você enfia no computador e aí usa de telefone. Então, o que mudou foi a tecnologia. Todo mundo hoje tem telefone por conta da tecnologia, não foi por conta de privatização. Foi porque a tecnologia avançou, o mundo avança. Porque é assim que a coisa anda. Senão, tinha um monte de coisa aí que a gente tinha que privatizar, pelo amor de Deus. E o segundo grande ponto na boa, olha pra mim, me diz que o serviço de telefonia celular do Brasil é bom. É sério que é bom? É sério que alguém acha que as operadoras prestam um bom serviço? O serviço não é bom. O serviço não é bom. Ele deu uma universalizada porque a tecnologia avançou. Então essa bobagem de que privatização fica mais eficiente, vamos parar com essa bobagem. O Estado tem que ser mais eficiente. Aí dá para falar isso bem aqui para quem é administrador. O Estado tem que ser melhor administrado, o Estado tem que ter mais eficiência, o Estado tem que ter mais mecanismos de controle. Nós sabemos disso tudo. Concordamos e achamos que está avançando. Agora, você torna eficiente uma empresa não vendendo para o capital privado. Você torna eficiente uma empresa sendo bem administrada. E aí o Estado tem que... a máquina estatal não precisa, quando a gente fala de enxugamento, vamos enxugar a máquina estatal. Eu também acho que tem um monte de coisa para enxugar na máquina estatal. Agora, não é diminuição, não é demissão, não é... Eu sou funcionário da Caixa Econômica. Nós temos hoje pouco menos de 100 mil empregados da Caixa no Brasil. Quem já teve numa agência da Caixa aqui nos últimos 2 anos, me diz sinceramente se tem empregado suficiente na Caixa para atender. A gente sabe que não. Aí vamos enxugar a Caixa. Como, gente? Como? A gente está abrindo agência atrás de agência, tem fluxo, tem demanda, o banco dá lucro, bastante lucro até. Tem demanda para você atender mais público, tem mais necessidade de gente. E aí a eficiência da Caixa é você diminuir? Claro. Se privatizar a Caixa, e essa é a ideia deles, você vai para de atender pobre. A ideia é essa. A ideia é que a Caixa apenas dê lucro. Para dar um exemplo simplório aqui para vocês. Porque tem muita gente que tem nojo de apertar a mão do cara que vai sacar o fundo de garantia. Tem gente que tem nojo. A gente viu aqui na crise passada, que o Lula falou que era marolinha, que foi aquela confusão toda, a gente viu o que foi a política do Lula, e aí nisso eu ressalto, a Dilma errou. Nós entendemos que a política econômica da Dilma foi errada, que o governo Dilma se equivocou. Não dá para conciliar com o banqueiro, não dá para o Levi ser ministro da Fazenda, não dá, simplesmente não dá. Os caras pensam de outro jeito, estão de outro lado. E aí a Dilma errou. No governo Lula, quando você teve a crise, o Lula combateu a crise com investimento. O Lula combateu a crise ampliando o crédito, botando mais crédito na rua, botando mais dinheiro para circular, dando maior capacidade para as pessoas e baixou a inadimplência. A inadimplência era baixa. Porque pobre paga. Pobre paga, quem não paga é rico. A inadimplência era baixa, era muito baixa. E o Lula conseguiu fazer isso. Conseguiu avançar nisso. E a Dilma, infelizmente, fez uma política diferente. Fez uma política ao contrário. Restringiu o crédito, fez a política dos rentistas, dos bancos. E isso virou uma tragédia. Porque você começa a apertar o povo. Quem tem que pagar a conta dessa crise não é o povo. Gente, a Rede Globo sonega milhões de reais por ano. Milhões. Ora, pelo amor de Deus, vamos começar a cobrar os grandes sonegadores. Vamos começar a ir atrás dos grandes sonegadores. Vamos começar a fazer os caras que têm pagarem. O que os bancos sonegam nesse país é uma fábula. Aí ainda, falando sobre privatização, vamos privatizar a Casa da Moeda. A Casa da Moeda é mole de privatizar, 2.500, 3.000 funcionários, só ali em Santa Cruz você privatiza aquele negócio, porque cada vez você faz menos dinheiro e você privatiza a Casa da Moeda.
Agora, vamos a um detalhe importante. Todas as bebidas alcoólicas vendidas no Brasil têm um lacre. Tem um lacrezinho, né? Aquele lacre é produzido e controlado pela Casa da Moeda. Nenhuma bebida pode ser vendida sem o lacre. E é a Casa da Moeda que controla aquilo ali, inclusive dentro das fábricas, lá dentro da Ambev e tal. Imagina se a gente privatizar a Casa da Moeda. A Ambev hoje paga alguns milhões de reais por ano de imposto por conta das bebidas. Se você fosse dono da Ambev ou estivesse vendendo quem faz o lacre, que faz você pagar o imposto, seria uma boa ideia comprar? Não era. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de vender a Casa da Moeda e diminuir o imposto recebido só estou falando de uma coisa, um detalhezinho. Nós estamos falando de vender a Casa da Moeda e fazer com que qualquer empresa de bebida produza quanto quiser e bote lacre no que quiser. Se ninguém mais controla. Se não tem mais controle sobre aquilo. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um Estado que vira um Estado mínimo, e aí temos um problema e temos que mexer na máquina do Estado, tornar a máquina mais eficiente. E aí você vira um Estado mínimo não para ser mais eficiente. Nós não estamos discutindo eficiência. Nós temos que discutir a eficiência do Estado, coisa que não estamos fazendo. Eles dão um golpe na Dilma e dizem que é para combater a corrupção. Aí sai a gravação do Jucá. Aquilo é combater a corrupção? O Jucá é o nosso defensor contra a corrupção? Estamos lascados. Então, assim, eu acho aí, já concluindo aqui para não me estender muito, primeiro dizer para vocês isso, que eu estou à absoluta disposição para quantos debates desses vocês quiserem fazer, pode me chamar, eu venho sempre que possível. Se eu não puder vir, vem alguém da direção. Nós estamos tentando nos desdobrar para estar em todos os lugares, para cobrir todos os debates que nós somos chamados. Segundo, dizer para vocês muito claramente que nós não demos a guerra como perdida, não. Perdemos uma batalha, perdemos a batalha da Câmara, perdemos a batalha do Senado, mas vamos continuar na luta. Vamos continuar na luta, vamos continuar na rua, nós vamos intensificar os nossos atos, nós vamos intensificar as mobilizações. Eu acho que... E aí, bem para nós aqui, Vitor, meu amigo, meu irmão do MTST, chegou aqui agora, nós vamos intensificar cada vez mais a atuação da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo. São duas frentes que estão reunindo um número imenso de entidades na rua, trabalhando. A CUT participa das duas frentes. Acreditamos que dá para você fazer muita coisa com as duas frentes juntas, não tem grau de importância. A Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo. São visões distintas, agora a ação direta é igual. E nós vamos intensificar cada vez mais, chamar as pessoas de fazer atos na rua mais intensos. Fizemos um ato maravilhoso domingo, o ato domingo foi maravilhoso, foi sensacional. Tem a ocupação do MINC que permanece, porque esse negócio de que voltou o Ministério de um golpista, o golpe continua, a cultura continua relegada a segundo plano. Eles têm pânico de cultura, você mexer com cultura, você distribuir informação para o povo, deixa eles em pânico. Então, assim, a volta do Ministério não é a pauta. A pauta é derrubar o governo golpista. A pauta é derrubar o Temer. A pauta é que o Temer é inimigo da cultura e nós temos que derrubar o governo golpista. Ele devolveu o Ministério da Cultura? Não, ele tem que devolver a presidência para quem foi eleita. Com todos os problemas da Dilma, tá? Não estou aqui para defender a Dilma, nem vou fazer fala em defesa da Dilma, não. O problema é que se a gente romper a legalidade democrática dos 54 milhões e meio de votos da Dilma, nós não sabemos o que vamos esperar amanhã. Vocês que são administradores, lidar com um cenário que você não tem segurança nos processos é enlouquecedor. Como é que você imagina o Estado se você não tem segurança nos processos? O processo do Estado é o processo eleitoral. Então, assim, que ganhe a próxima eleição. E aí, cá entre nós, se eles tivessem tido um candidato melhor, talvez tivessem ganho a última. Porque o governo está bastante combalido. Mas a Dilma ganhou. E a Dilma tem que governar. E nós, movimento social, fizemos... aí vou fazer meia culpa aqui, mas é bom que isso dá mais peso a algumas coisas. Eu, esse ano, escrevi 4 artigos batendo no governo. 4. Escrevi 4 artigos descendo a lenha no governo. Principalmente por conta do Levi na economia. Não dá para aceitar que a política econômica está errada, não sei o quê. E se a gente conseguir reverter, e eu boto muita fé que nós vamos reverter o golpe, vou escrever mais uma dúzia de artigos batendo no governo com cada bobagem que o governo fizer. Não tem problema nenhum, temos que criticar, temos que tensionar. Quantos atos nós fizemos batendo no governo Dilma por uma nova política econômica,
dizendo que a saída é pela esquerda, que a saída não é conciliando com os rentistas. Nós fizemos e vamos fazer. Só que ela ganhou a eleição. Como se o Aécio tivesse ganho a eleição, nós íamos estar na rua fazendo uma oposição ferrenha. Agora, voto tem que ser respeitado. Tem que respeitar quem ganhou a eleição, não tem jeito. Obrigado. Então, acho que esse é o recado que a gente quer dar. Esse é o recado da CUT. É dizer que os sindicatos, aí eu falo isso desde os sindicatos que têm 70, 80, 100 mil filiados, até os sindicatos que têm 30 filiados. Eu estou indo a debate, estou aqui, faço lá no bancário constantemente, vou nos sindicatos das domésticas do Rio, de Nova Iguaçu, porque eu acho que a importância de dialogar com o movimento sindical é igual. Porque são os dirigentes sindicais, é a base de cada categoria que faz o debate real na ponta. E aí faço essa exortação a vocês, de irem para os locais de trabalho fazer esse debate no cotidiano. E dizer para vocês isso, eu venho aqui, vou ao local de trabalho, vou à reunião onde vocês quiserem, reunião de condomínio, batizado de boneca, eu estou em todas, é só chamar que nós estamos dentro. E não tem assunto proibido. Vamos fazer o debate. Vamos fazer a crítica ao governo Dilma, que tem que ser feita, vamos fazer a crítica ao governo do PT, vamos fazer crítica... Não tem crise com isso, não tem crise nenhuma. Agora, fazer o debate. E eu quero fazer esse debate. O PT tem lá os seus problemas, e aí podem chamar de dirigente do PT, eu não sou dirigente do partido, para fazer o debate, não tem problema nenhum, que não seja o PT, que seja... Mas nós não podemos perder o foco. O que está posto é a retirada dos direitos dos trabalhadores. É uma reforma da Previdência que nós vamos trabalhar que nem escravo. A reforma da Previdência que... porque é simples, a mexida que eles mudam na idade da aposentadoria é tranquilo, vai resolver o problema da Previdência. Você vai trabalhar até morrer, você não vai receber mais aposentadoria. É uma forma inteligente de você resolver, né? A fórmula é ótima. É o ministro da Saúde que fala que o SUS é grande demais. Porque o SUS no Brasil é grande demais. Qual o modelo que ele quer? O modelo americano, que nego morre na porta do hospital lá se não tiver dinheiro? Porque você pode ter levado um tiro na cabeça e o cara pergunta, tem dinheiro para pagar a operação ou o SUS aqui é cheio de problema? É cheio de problema, mas ainda é um programa de alcance nacional. Ainda é um programa de atendimento, que nós temos que melhorar ele. Não dizer que ele é grande demais, não dizer que as pessoas têm que ter plano de saúde. Claro que ele acha que tem que ter plano de saúde, quem financia são os planos. E o ministro das Relações Exteriores, e aí quero encerrar com isso, é uma brincadeira. Você botar José Serra de ministro das Relações Exteriores. Um sujeito que é conhecido popularmente no meio da política por não ter diplomacia nenhuma. Por ser um sujeito grosso, por ser um sujeito arrogante. Aí você bota esse sujeito como ministro das Relações, embaixador José Serra. É brincadeira. Você olha nos governos Lula e Dilma, todos os ministros das Relações Exteriores tiveram características de conciliadores. Sempre foi uma característica de você botar um sujeito que concilia, porque você lida ali, você vai negociar. O Chico, e quero encerrar com a frase do Chico mesmo, falou um negócio no Casagrande, no ato a favor da Dilma, lá na campanha, que eu achei sensacional. Nós queremos um Brasil que não fale fino com os Estados Unidos, nem fale grosso com a Venezuela, com o Paraguai, eu acho, não lembro qual foi o país que ele usou, com algum país latino. Nós não queremos um Brasil que fale fino com os Estados Unidos e que fale grosso com o Paraguai. Nós queremos um Brasil que fale de igual para igual com todo mundo. Todo mundo. É essa a questão. Então, é esse o Brasil que nós perdemos. É isso, eu acho que o que eu posso fazer de análise sobre o momento é isso, o momento é sério, é grave e é necessário que a gente vá fazer o debate. Estou aberto, se alguém quiser fazer alguma colocação, qualquer coisa, às ordens. Então, Marcelo, a pergunta é a seguinte, né? Nós sabemos que o quadro institucional, político, no Brasil mudou. Os trabalhadores, nós trabalhadores, somos administradores, mas somos trabalhadores, né? Nós, os trabalhadores, estamos na defensiva nesse momento. Tamanho o avanço sobre as conquistas sociais, etc., né? Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: frente a essa situação, como é que você avalia a ideia ou a proposta que está sendo discutida da possibilidade da construção da greve geral no Brasil? Nós temos um problema grave hoje para a construção da greve geral,
é que as centrais sindicais pelegas estão apoiando o golpe, estão conciliando com o golpe. A Força Sindical e a UGT foram reunir com o golpista. Então nós temos um problema de construção entre as centrais sindicais. Uma greve geral hoje vai ser uma greve geral construída pela massa, construída pelo povo. Não vai ser uma greve geral construída no modelo clássico que a gente conhece de central, sindicato, trabalhadores. Esse modelo de greve geral não vai acontecer. Estou sendo muito franco, muito aberto, muito transparente com vocês. Esse modelo não vai acontecer. Porque a CUT tem disposição para chamar uma greve geral. E a CUT hoje representa 36%, quase 37% dos trabalhadores no Brasil. Não dá para fazer uma greve geral com 37% dos trabalhadores. Vai faltar combinar com o russo, vai faltar os outros 63%. Então, chamar uma greve geral hoje é uma greve geral que vai ter que nascer da massa. Por isso a importância das frentes, da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo. As frentes hoje têm condições de chamar uma greve geral. A minha pergunta para você, meu amigo Reinaldo, se você, quando anda no trem, no metrô, você acha que as pessoas estão atentas a isso. Infelizmente, parece que as pessoas vão ter que tomar a primeira pancada dura, perder de fato um direito trabalhista, para acordar e a gente conseguir chamar essa greve geral. Infelizmente, eu estou te fazendo uma análise muito pessimista, tá? Talvez eu esteja sendo pessimista demais. Mas o que está vindo por aí, as pessoas vão acordar. O meu medo é que vai ser tarde demais. Que se passar o negociado sobre legislado, meus amigos, acabou. Negociado sobre legislado significa revogar a CLT. Se vale o negociado sobre legislado, para que serve a CLT? 40 horas? Esquece. 1 hora de almoço? Esquece. Salário mínimo? Esquece. Passou o negociado sobre legislado, é isso. Aí, malandro, passou isso, e aí quando começar a trabalhar 60 horas, quando a jornada de trabalho pular de 8 para 10 horas diárias, quando acabar o horário de almoço, quando o salário mínimo deixar de ter gatilho ali da inflação, quando a aposentadoria deixar de ser indexada com o salário mínimo, aí nós talvez a gente consiga ter essa conscientização popular. Por isso que é tão importante o que a gente está fazendo aqui hoje, que é disseminar a informação, que é aumentar essa informação. Eu acho que para a gente construir a greve geral hoje está faltando a gente ganhar corações e mentes, ganhar a consciência das pessoas. Só tem um jeito de fazer isso: ir para a rua, fazer o debate. Só para encerrar, deixar uma pergunta para vocês, porque aí é a pergunta do desgaste. Nas reuniões de família, churrasco, o almoço de fim de semana, no almoço do Dia das Mães, né, desse negócio todo, vocês fizeram o debate do golpe? Porque reunião de família é um inferno, né? Vamos combinar. Reunião de família é um inferno absoluto. É coxinha, povo de direita. Falo isso com tranquilidade porque eu tenho um irmão que é um neoliberal, assim. Eu tenho vontade de enforcar ele. Reunião de família a gente tem acordo de que a gente não toca no assunto. Como a família toda é mais pro meu lado do que pro dele, ele prefere não tocar no assunto. Até minha cunhada bate nele quando ele abre a boca. Mas todo mundo tem alguém, um irmão, um primo, um parente. Nós estamos enfrentando esse debate? Nós estamos fazendo esse debate dentro de casa? Quando a gente pega o elevador e escuta uma bobagem dentro do elevador, a gente enfrenta? É a pergunta. Aí nós vamos conseguir construir a greve geral, quando a gente começar a enfrentar esse debate. Mais algo? No meu bairro só tem paneleiro, eu estou perdida lá. O dia que fala qualquer coisa que vai bater panela, tem que vontade de ir para sei lá para onde, porque é terrível, terrível. Bom, gente, tivemos aqui as gratas observações do Marcelo sobre a situação atual e a conjuntura. Agradecemos a sua presença e campo aberto, casa aberta sempre para você, e vamos debater. Difícil botar a categoria assim numa sala para discutir, a não ser nossos parceiros mesmo. Mas agradecemos bastante. Assim é que vai crescendo. Valeu, Marcelo. Valeu. Vamos junto, meu irmão. Vamos junto. Mais uma vez. Obrigado pelo convite.